Saravá, mais uma vez nos encontramos aqui, dentro daquele quadro já proposto, né, que é Pergunte ao Sacerdote. Hoje, dentro daquelas perguntas pré-selecionadas, vamos tentar responder duas delas, quase que como introdução, até porque o assunto é muito amplo e não dá para se falar em 15 minutos. Mas a primeira pergunta de um dos nossos irmãos é qual o banho específico para o orixá X ou Y, ou seja, são várias perguntas nesse sentido. Então, para respondê-las e ao mesmo tempo usando a argumentação que sirva a todos, a gente vai fazer um apanhado geral e dessa forma, pensamos nós, estaremos respondendo aí, né, ao anseio de todos os irmãos. Quando nós falamos responder ao anseio de todos os irmãos, é sempre bom, né, deixarmos claro que a nossa visão é da Umbanda esotérica. E muitas das perguntas que estão nos chegando são irmãos, né, frequentadores da Umbanda popular. Isso não quer dizer que nós divergimos em grande maioria dos fundamentos. Não, mas nós da Umbanda esotérica temos uma visão, como eu já venho explicando em outros vídeos, que são mais essenciais. Nós não ficamos muito presos à forma. E aí as duas perguntas que nos foram feitas, fora esta de qual o banho mais recomendado para o orixá Ogum, para o orixá Xangô, para o orixá Inhaçã. Uma outra pergunta muito comum também que a gente tem recebido bastante: por que nós da Umbanda esotérica cantamos os pontos, né, as curimbas de terreiro, e não fazemos uso de instrumentos musicais? Então são duas perguntas que eu tenho certeza que já devem ter muitas explicações aí em outros vídeos, por irmãos de outras vertentes, ou até mesmo da própria Umbanda esotérica. Mas a visão que vamos dar aqui é essa que nós vivenciamos aqui no agrupamento de Umbanda da Estrela Azul. E aí a visão nossa é muito pontual. Então nós vamos iniciar falando, né, a respeito desses banhos. O que nós da Umbanda esotérica temos como tradição? Ou seja, um ensinamento que nos foi passado de mestre para mestre, e é o que nós efetivamos hoje e orientamos, né, aos nossos discípulos. Quando falamos em tradição, é aquela mesmo que surgiu com o precursor da Umbanda esotérica, ou seja, com o Odrofeus da Mata e Silva, o mestre Apacani, e onde ele trouxe alguns fundamentos. Dentre esses fundamentos, eles foram se desdobrando, né, ao longo do tempo, de acordo com os outros mestres, discípulos dessa mesma raiz. E poderia dizer que a gente deve já estar na terceira ou quarta geração desse mestrado, que começou com o mestre Apacani em torno de 1930, especificamente com o vulto e o esplendor maior de Umbanda de Todos Nós. Foi a obra basilar que fez essa separação aí do que se chamava de Umbanda popular e Umbanda esotérica. Então a nossa visão começa com essa tradição. E lá nesse livro, tanto quanto em outros livros, ele explica. E para que a gente possa compreender um pouco, né, a respeito dessa tradição sagrada, do uso dos banhos relacionado aos orixás, algumas informações básicas são imprescindíveis. A primeira delas é nós compreendermos que os astros, né, no geral, eles influenciam as ervas. E esse é um dos fundamentos esotéricos da Umbanda que nos foi passado nessa tradição. E quando nós falamos que os astros influenciam as ervas, então tem uma influência secundária sobre a Lua. Então, astro e Lua, eles se alinham, e dentro desse alinhamento nós temos um período propício, né, para utilizar as ervas sagradas e utilizadas por nós da Umbanda. No caso da Umbanda esotérica, nós entendemos que existe uma quinzena positiva e uma quinzena negativa. Ou seja, uma quinzena que, se a gente for lá e colher o vegetal, ele não vai ter a resposta que a gente almeja. Por outro lado, existe uma quinzena positiva. Essa quinzena, segundo a tradição, a gente consegue colher o máximo de potencial que as ervas podem nos oferecer. E esses banhos são preparados de inúmeras formas. Podem ser macerados na mão, podem ser utilizados águas puras da natureza, tanto do mar, como do rio, como da cachoeira, como da mina. Aliás, esse é um dos fundamentos que nós preconizamos aqui no Alverno. E dentro dessa mesma tradição, nesse ciclo da lua, né, que começa com a nova, passa pela crescente, depois cheia, depois minguante, então a seiva vai deslocando no vegetal. E nós, sabedores dessa informação, a gente procura alinhar, né, a utilização dos vegetais baseado nessa informação eletromagnética. Então esse é o primeiro fundamento essencial para que a gente de fato consiga obter o máximo de manancial dessas ervas escolhidas. Outra informação importante que nós da Umbanda esotérica utilizamos é saber identificar a erva de acordo com o orixá. E aí nós temos uma classificação que é genérica, que nos foi dada pelo mestre Apacani, e
Dentro dessa tradição, né, sempre bom também eu lembrar, né, que eu sou um privilegiado porque eu excursionei 11 anos com um dos filhos direto do mestre Iapacani, e depois fui para a alçada de outro mestre, também fiquei durante 11 anos. Então, o nosso velho mato, nosso avô, né, nessa tradição ele ensinou esses fundamentos básicos. Lógico que esses mestres que eu citei aqui, na qual eu bebi na fonte dos ensinamentos deles, ressignificaram muito dessas informações, e a gente foi agregando informações cada vez mais essenciais, apurando, né, esse saber que é transmitido pelo processo da oralidade. E aí, como dizíamos, a gente consegue identificar, baseado no aprendizado que nos é transmitido, essas ervas que relacionam aos orixás. A primeira classificação genérica é que existem ervas do ar, do fogo, da água e da terra. Essa primeira informação que a gente deve ter, primeiro, para aprender, localizar e individualizar o signo nessa relação com o elemento. Então, existem ervas que respondem por similaridade a esses elementos. Então, quando nós falamos assim, ervas do ar, então são ervas expansivas. Quando elas são utilizadas, ela tem o poder de abrir o campo-alvo. Então, as energias dela facultam isso sobre aqueles que estiverem usando. Lógico que, nesse quadrante do ar, existem 3 signos que estão relacionados diretamente aos orixás que comandam esse quadrante. Então, nós temos 3 orixás que comandam o ar, 3 que comandam o fogo, 3 que comandam a água e 3 que comandam a terra. Lógico que os 12 signos estão divididos aí dentro desses quadrantes. Então, se nós temos 12 signos em 4 quadrantes, nós temos 3 signos para cada quadrante. Automaticamente, nós temos 3 signos em cada quadrante, nos leva a deduzir que nós temos 3 orixás também que comandam essas ervas. Então, quando falamos das ervas do ar, nós estamos falando ali daqueles signos, né, tal como Libra, Gêmeos e Aquário. São 3 signos, respectivamente relacionados ao elemento ar, mas que têm na contrapartição o suporte eletromagnético dos orixás que comandam o ar. Então, nós estamos falando de Oxós, nós estamos falando de Orimá e nós estamos falando de Iori. E aí, acontece com todos os outros quadrantes. Não dá para a gente detalhar essas informações para vocês aqui, porque ficaria um vídeo muito extensivo. Mas nós prometemos voltar num outro vídeo explicando um pouco melhor isso. Então, a segunda regra é essa. Então, a primeira é saber como desloca essa energia prânica no vegetal, qual o período propício para colhê-la. E segundo, identificar essa relação que existe entre a pessoa que vai utilizar o banho e o orixá. Então, muitas das perguntas que nos chegaram tem esse viés, ou seja, está perguntando qual que é a erva do orixá tal. Então, nós da Umbanda Esotéricas identificamos essas ervas relacionando-as aos orixás e automaticamente aos signos. Nós não vamos aqui detalhar informações que são iniciáticas, até porque a Umbanda Esotérica ela é iniciática. Mas nós vamos dar aqui uma dica bastante genérica, eu tenho certeza que serve para todos. Quando nós falamos que existe uma classificação genérica das ervas, só para facilitar, e aí sim, dentro do escopo que nós utilizamos na Umbanda Esotérica, nós preconizamos 7 orixás, que é o princípio do Oxi. Então, Orixalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iori, Iorimá e Iemanjá. Princípio do Oxi. Isso foi ensinado pela tradição do Velho Mato. Então, outros poderiam nos questionar, mas Inhaçã, Iobaloé, essas são classificações que nós da Umbanda Esotéricas não utilizamos. Mas Inhaçã, só para vocês terem uma ideia, Inhaçã é um orixá feminino que está na falange como uma das 7 chefes de legião de Emânia. Então, existe esse fundamento, esse aspecto esotérico, não é ró, né? Mas existe esse fundamento por nós, preconizado na Umbanda Esotérica. Então, as 7 ervas coringas dentro dessa classificação genérica o maracujá para os filhos de Oxalá, a romana é para os filhos de Ogum, o funcho para os filhos de Oxóssi, o manjericão para os filhos de Iori, a panaceia para os filhos de Emânia, o eucalipto, né, para os filhos de Iorimá, esqueci algum? E o limão para os filhos de Xangô. Então, os 7 orixás que nós preconizamos na Umbanda tem essa classificação aí, onde a gente consegue fazer essa distinção, essa relação entre ervas do médium ou do sensitivo, tal, de acordo com o signo dele, relacionado com o orixá. Então, essa segunda informação também é muito relevante. A terceira delas é que nós utilizamos todo o período do mês para fazermos os usos dos banhos. Ao contrário do que a gente está falando aqui, às vezes as pessoas poderiam interpretar, mas então quando a lua
não é positivo, se não tiver na quinzena positivo, que é a lua nova e a lua crescente, então vocês ficam sem tomar banho? Não. Aí nós aprendemos outros fundamentos que a gente consegue extrair esse potencial das ervas e acondicioná-los em álcools de cereais que são utilizados por nós durante esse período ruim de colheita. Então a gente consegue, no período bom, que é a lua positiva, fazer os usos das ervas in naturas. Ou seja, vai lá, colhe a erva do jeito que ela está na natureza, prepara ela na mão com a água certinha, dissolvendo ali, apurando o suco sagrado, depois faz a firmeza, a evocação, pronto, o banho está quase na condição de uso. Nesse período que a lua é negativa, a gente tem um preparo, né, que é laboratorial. Quem assistiu o vídeo nosso conhecendo o Santuário da Oiá vai ver que a gente apresenta o nosso santuário e ali são feitos, né, essas colheitas, esses acondicionamentos, a gente tem essas tinturas devidamente preparadas, acondicionadas, para que a gente possa usá-la nesse período que a lua não nos é favorável. Então, essa também é uma informação importante. Então, ao contrário do que muitos acham, nós utilizamos os banhos durante o ano inteiro. Lógico que nós trabalhamos com ciclos e ritmos, que é algo que não é muito comum, né, de ser dialogado ou conversado na Umbanda popular. Mas nós, da Umbanda Esotéricas, entendemos, né, que determinadas posições astrológicas relacionadas aos pontos cardeais permite que energias entrem e que energias saiam. Então nós temos um processo que a gente chama de dispersivo e um outro processo que a gente chama de agregativo. Então nós podemos, dentro da quinzena positivas, utilizarmos tanto dessas referências cardinais para o banho de descarga ou banho de agregação. E se a lua estiver negativa, da mesma forma a gente consegue utilizar essas ervas, essas tinturas, utilizando dessa magia, né, que nós chamamos de vegeto astromagnético. Então essa também é outra informação também bem interessante. Agregado a isso, quando nós vamos preparar os banhos, nós da Umbanda Esotérica, a gente também utiliza as ordens de direito de trabalho, que são as penas sagradas dadas pelos orixás, em especial pelos mentores, né, que os servem, que a gente sabe combiná-los e a gente recebe essa pemba pronta para que a gente possa firmar o banho. Então, tem toda uma parcimônia magística, cerimonial, que nós utilizamos para que a gente consiga atingir esses mananciais máximos, né, de aproveitamento das ervas. E outra informação muito importante, a gente aprendeu também a classificar as ervas, porque alguns banhos feitos com algumas ervas não podem passar pela cabeça. E a informação genérica que a gente pode dar para vocês é que ervas solares e lunares passam pela cabeça. As outras ervas, seja jupiterianas, martinianas, mercurianas, elas não passam pela cabeça, porque pode alterar, né, essa capacidade áurica do médium, em vez de auxiliá-los na abertura dos chakras, acabar aí congestionando, né, o campo áurico e dificultando aí essa relação com essas energias sagradas. Bom, a respeito dos banhos, nós teríamos ainda muitas outras informações a dar. Mas como eu falei, o tempo é curto, então nós vamos nos limitar aqui. Prometemos voltar num próximo vídeo, onde faremos a chamada dentro desse escopo, abrindo ainda mais essa informação a respeito dos usos sagrados das ervas e nessa dica aí, que tanto tem nos sido provocado, né? Como utilizar as ervas, os banhos, nesse uso ritualístico com os orixás. Eu espero que essas informações tenham agregado a vocês e possam ajudá-los. Lembrando, né, como eu acabei de dizer, voltamos numa próxima oportunidade, aí sim, falando um pouquinho mais a respeito, né, desse uso magístico, ou seja, desse segredo, né, que nos é passado aí pela tradição esotérica humana. É isso. No mais, eu espero que eu tenha ajudado, né, a saciar um pouco da curiosidade daqueles que têm nos enviado aí os seus e-mails. E fica a dica, nos livros, né, utilizados por nós da Umbanda Esotérica, lá tem muitas informações, já existem outros mestres da vertente esotérica de Umbanda falando a respeito desse critério que deve ser observado por todos nós. Eu acredito que pode auxiliá-los em muito. É isso, um grande abraço, saravá, seja luz na mente, paz no coração.